E aí, pessoal, tudo bem? A palavra de Deus diz que Jesus ele foi convidado para um casamento. Na verdade, esse casamento marca o início do ministério de Cristo na Terra. Foi onde ele realizou o seu primeiro milagre. É o casamento em Caná da Galileia, onde ele transformou a água em vinho. A Bíblia não fala se era algum parente de Jesus, né? E eu penso que Jesus era um fofo, ele era um querido, porque as pessoas queriam estar próximas dele. Você nunca vai convidar um cara chato para ir no seu casamento, você vai convidar aquelas pessoas que realmente importam, fazem a diferença na sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque nos últimos dias eu vejo que as pessoas elas tentam imputar características na personalidade, na vida de Jesus, que façam com que Jesus se aproxime da realidade ideológica delas, não é? Elas querem que Jesus esteja inserido no seu grupo, não é? Ultimamente falam que Jesus foi refugiado, que ele é travesti, transexual, que Jesus é socialista, não é? Que Jesus é um super-herói. Então, Jesus para gosto de qualquer freguês. Mas quem era Jesus realmente? E mais ainda, quem é Jesus? Né? Porque ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Jesus, ele nasceu em Belém, né? Eles estavam numa viagem para um recenseamento, eles precisavam ir para a cidade natal de José para fazer o recenseamento. E chegaram na cidade muitas pessoas, muitos turistas, né? Justamente por conta desse recenseamento, não havia mais lugares para hospedagem e Maria começa a sentir as dores de parto. Então eles acham um lugar numa manjedoura. Jesus nasce ali. Ele é visitado por 3 reis magos que seguem a estrela, que entenderam levá-los até o Redentor, até o prometido, né, das Escrituras Sagradas. E no caminho encontraram com o rei Herodes e contaram para o rei Herodes. E Herodes pediu para que eles voltassem e avisassem aonde estava, não é, esse prometido, esse enviado. E eles sabiam o que ia acontecer, então não falaram nada. Mas o anjo visita José e fala para José: olha, José, vai para o Egito e fica lá o tempo que eu disser para você ficar. Porque vão atentar contra a vida de Jesus. E aí ele vai para o Egito. Por isso dizem que Jesus é refugiado. Porém, politicamente, se a gente for olhar a resolução da ONU de 1951, nenhuma das hipóteses prováveis, né, politicamente, que Jesus era um refugiado. Não é? Primeiro, Jesus ele não fugia de perseguições, e não temia as perseguições, porque ele sabia por que ele tinha vindo. Ele veio para ser perseguido, ele veio para ser humilhado. Os profetas já haviam falado sobre isso, ele veio para ser morto. Outra coisa é que tanto o Egito como Israel pertenciam a Roma, eram províncias de Roma. Então ele continuou debaixo do mesmo poder, da mesma autoridade. Muito a ver com o que hoje é ser um refugiado, não é? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Os cristãos às vezes condenam tal, mas os refugiados, os imigrantes, eles entram na mesma condição na Bíblia que as viúvas, que os órfãos, pessoas que precisam ser ajudadas, não pelo Estado, mas pela igreja, pelo corpo. Não é? E também a gente precisa pensar bem, porque o que é um cara que ele sai da Síria por causa da guerra, temendo morrer, ele entra num barco, ele corre risco de vida ali, da mesma forma que um cara foge de Cuba por causa da lei, porque se ele pensar diferente ele pode ser assassinado, um cara que tenta entrar ilegal nos Estados Unidos. Percebe? Então é uma questão política que tem que ser analisada essa questão, mas que os cristãos, enquanto cristãos, têm que ter o coração misericordioso para com os refugiados, mesmo Jesus não sendo um refugiado como dizem. Não é? Jesus socialista. Cara, primeiro, Jesus ele não tinha relações com o Estado. E existe até uma passagem quando vão cobrar os impostos e os discípulos vão conversar com ele, questioná-lo, até numa condição de repente falar: cara, não, a gente não vai pagar esse imposto, né? Mas Jesus fala assim: olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus não tem relação com o Estado. Quando Jesus fala sobre caridade, ele fala sobre equilíbrio social e não sobre igualdade social, porque igualdade social depende do indivíduo, da sociedade e do Estado. Sociedade depende dos indivíduos.
Estado depende dos indivíduos. E o grande problema são os indivíduos. Mas aqueles que são menos favorecidos. Por que a Bíblia fala tanto? Jesus fala sobre os órfãos, sobre as viúvas e sobre os refugiados, voltando a esse assunto. Porque, na verdade, a mulher não tinha valor nenhum na época. E uma mulher viúva, sem filhos adultos que pudessem cuidar dela, ela se tornava uma mendiga, ela se tornava ninguém. E era essa pessoa que precisava ser ajudada. Os órfãos também, órfãos crianças, eles não tinham como sobreviver, então precisavam ser ajudados. Os refugiados que fugiam das guerras, que fugiam dos conflitos, que eram vários, e são até hoje na região, eles também não tinham terra. E nem parte na terra eles poderiam ter. Então eles precisariam ser ajudados também, com caridade, com misericórdia. Misericórdia que é o coração voltado para os miseráveis. Não é? Então, princípios bíblicos não são princípios, por mais que pareça algo associado ao socialismo, vai muito além disso. Cristo, ele deseja que as vidas sejam transformadas. Mas ele entende, ele fala isso, Jesus fala isso nos evangelhos, que os pobres sempre haveriam na terra. Assuntos políticos não tem nada a ver com cristandade. Jesus travesti, cara, não, Jesus veio como homem. Olha só, e se Jesus tivesse vindo como mulher? Ele poderia. Ele é Deus. Mas ele não ter vindo, ele ter vindo como um homem, de alguma forma menospreza o sexo feminino? Não, de forma alguma. Uma outra coisa que Jesus até fala, e algumas vezes tentam associar isso, não é? Quando falam principalmente sobre questões sexuais. Né? Jesus fala, olha, não se casam nem se dão em casamento no céu e tal. Então, Cristo está muito acima disso também. Ele se preocupa com o indivíduo de forma pessoal e objetiva. E os cristãos, eles devem ter esse coração voltado para a misericórdia com as pessoas, levar a Cristo. Porque quem convence é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se a gente fala de Jesus, a pessoa é tocada por Jesus, ela tem acesso ao Espírito Santo, que entra no coração e constrange e convence. Quem convence é o Espírito Santo. Mas se essa pessoa não mudar, é porque ela não teve ainda um processo de conversão real ou total. Mas a Bíblia é o parâmetro e nós devemos seguir a Bíblia. Eu falo que a humanidade tem vários deuses e até filosofias ateístas, sem deuses. Então, numa infinidade de crenças, porque as pessoas querem que o cristianismo se molde aquilo que elas acreditam. Percebe? Agora, eu vi naquele discurso daquele rapaz, um discurso de ódio, e um discurso que tentava criar um ódio no coração dos cristãos, para que esses se levantassem contra o pensamento de um grupo, não é? O grupo LGBT, e desse argumento para que eles falassem, tá vendo? Cadê o coração cristão? Cadê não sei o quê? Blá, 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 blá. Esse papo todo. E não é contra quem, não é? O cristianismo não é contra quem, mas ele é contra o pecado. E não é nem contra o pecado. O cristianismo é regeneração, é transformar o homem novamente à imagem e semelhança de Deus. Percebe? E o resto é consequência disso. Agora, veja só, para a gente poder encerrar esse vídeo, eu queria falar algumas coisas. As pessoas, elas buscam que Jesus esteja com elas. E Jesus, ele se apresentou e ele morreu por nós
E naquele momento, na cruz do Calvário, ele foi tudo. Na cruz do Calvário, Jesus foi refugiado, Jesus, ele foi socialista, ele foi liberal, ele foi democrata, ele foi travesti, ele foi ladrão, ele foi mentiroso, porque ele assumiu para si todos os pecados do homem, toda a natureza humana. Ele se afastou totalmente da natureza divina, se enchendo do pecado do homem, ao ponto de Deus virar as costas para Jesus naquele momento. Precisa separar Jesus do Cristo. E naquele momento Jesus, o homem, ele estava tão cheio de pecado que Deus não consegue olhar para ele. E se sacrificando, ele nos livrou da maldição do pecado. E ressurgindo, ele nos livrou da maldição da morte. E tudo isso pela sua graça. Para recebermos a Cristo, nós não precisamos de nada, apenas da graça dele sobre as nossas vidas, mas para caminhar com ele, nós precisamos abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas paixões, para que ele possa se manifestar através da nossa vida e Deus possa ver Cristo refletido em nós, para que ele possa voltar o rosto para nós, porque nós somos regenerados e nos tornamos a imagem e semelhança de Deus a partir de Cristo, porque nós somos degenerados pelo pecado. O primeiro milagre de Jesus, eu disse, foi transformar a água em vinho. E existe uma forma química, um processo físico também, que você consegue quebrar partículas de água e um processo quebrar moléculas ali para transformar a água em vinho, mas é algo que requer esforço, que requer transformação. E é isso que o Senhor quer da gente, que nós nos transformemos à imagem e semelhança dele. A comparação que nós sempre fazemos é errada, não é o que Cristo se parece ou o que ele é, mas é o quem nós devemos ser a partir do momento que nós optamos por uma vida com ele. Percebe? É o que eu tinha para hoje. Se você gostou do vídeo, por favor, curta, compartilhe, me ajude a levar a palavra de Deus, amém? Em nome de Jesus, eu te amo em Cristo.